Boa noite, irmãos. Lar que ora junto, vence, persevera e cresce para a glória de Deus juntos. Em minhas pesquisas sobre, digamos, teologia prática, eu tenho descoberto e cada vez mais comprovado a ideia de que o plano da salvação, ele ocorre nas Escrituras paralelo ao plano de Deus para a família. E sempre que você vê, tá bom, o plano da salvação na história bíblica sendo atacado, quase sempre a família também está sendo atacada. Por isso, abrindo esse mês, a honra de abrir esse mês com a série de mensagens sobre alicerces na família, eu escolhi o tema: quando há devoção na família. Aí, entre parênteses, eu coloquei quando não há devoção na família. Se você não está ambientado com a palavra devoção, talvez você possa lembrar da palavra devocional. Costumeiramente, esse é o nome dado e carinhosamente dado ao tempo em que nós podemos tirar, manhã, tarde ou noite, cada um dependendo do seu ritmo, cada um dependendo de como organiza seu tempo. É um momento em que você separa para você se alimentar com a palavra de Deus de forma individual. O devocional, ele é tão abençoado, é um momento tão rico para nós, que podemos ver, à luz das Escrituras, que as famílias, nos tempos bíblicos, ainda que não usassem a palavra culto doméstico, a expressão culto doméstico, ou então devocional em família, nós percebemos o interesse que Deus tem de que a família permaneça aos seus pés, buscando a Ele. É interessante que o indivíduo, seja o pai, a mãe, seja o filho ou a filha, é interessante que cada um tenha sua vida particular de oração, sua vida particular de busca a Deus através da palavra, mas também é interessante que toda a família esteja buscando ao Senhor junto. Por isso, família que ora junto, vence para a glória de Deus, persevera para a glória de Deus e cresce para a glória de Deus. O livro de Gênesis, conforme a leitura que foi feita agora à noite, o capítulo de número 25, versículo de número 19 até o versículo de número 34, nos mostra quando uma família se aproxima de Deus, buscando essa família junto a Deus, você vê as bênçãos de Deus sobre essa família. Quando essa família, ela esquece de buscar a Deus junto, não vivem os preceitos da palavra de Deus juntos, o que é que ocorre? Bom, vivemos num mundo caído, então é quase certo que todos nós passaremos por problemas. Mas nós podemos agravar, podemos aumentar, podemos até desenvolver problemas que não era para ter em nossas famílias. O que é que falta? O meu hino predileto do cantor cristão é o hino 155. Ele diz: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração. Só porque nós não levamos, pessoal da velha guarda, muito bem, tudo a Deus em oração. É bom que você busque individualmente a Deus. É bom que você busque de forma familiar a Deus. O texto então de Gênesis, capítulo de número 25, versículo 19, nos mostra alguns retratos sobre a família de Isaac. E quando Isaac buscou ao Senhor, nós vemos Isaac sendo abençoado pelo Senhor, assim como toda a sua família. Esquecendo-se de buscar ao Senhor em família, problemas vão acontecer. Vivemos num mundo caído, mas nós podemos agravar ou podemos desenvolver problemas que não deveriam existir em nossa família. Por isso, é bom verificarmos qual tipo de alicerce nós temos e onde nós estamos construindo a nossa família para a glória de Deus. Então, o que acontece quando não há devoção no lar e o que acontece quando há devoção no lar? Gênesis 25, versículo 19, nós vamos lendo, vamos explicando e vamos colocando, tá bom, algumas lições que no final da mensagem eu quero recapitular. O texto que nós temos é um texto de transição. Você pode perceber ao ler o livro de Gênesis
E eu gosto sempre de repetir, Deus não apenas nos deu sua palavra, mas Ele deixou marcas nas Escrituras que nos ajudam a ler sua palavra como Ele quer. O livro de Gênesis, ele foi escrito, de certo modo, para discipular Israel como cada um indivíduo, para Israel como uma nação, mas pensando também em Israel como famílias que compunham aquela nação. Então, Moisés, movido pelo Espírito Santo, com o propósito então de dar àquele exército de escravos que estava saindo do Egito a ideia de quem eles eram no plano de Deus, Moisés pega as histórias dos patriarcas, seleciona e ele as escreve conforme nós temos aqui. As primeiras palavras que nós temos no versículo de número 19 são algumas das palavras que, de certo modo, se repetem ao longo das Escrituras. Nós temos, são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. A palavra que você tem aí na sua Bíblia, em português, gerações, ela ocorre, desde o capítulo 2 de Gênesis. Quando a gente vai ler lá no versículo, capítulo 2, quando diz que esta é a Gênese. Gênese, com E no final, é a origem. Esta é a Gênese dos céus e da terra, em Gênesis 2:4. Então, essa palavra Gênese, em 2:4, é a mesma palavra gerações que nós temos em capítulo de número 25, versículo de número 19. Outras ocorrências dessa palavra, Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. Isso vai se repetir no capítulo de número 6, quando nós lemos, são estas as gerações de Noé. Isso vai continuar, se você observar comigo agora, capítulo de número 11, versículo 27, são estas as gerações de Tera. Aí você vai para o capítulo que eu li, você encontra, são estas as gerações de Isaque. Em capítulo de número 30, você vai encontrar, esta é a história de Jacó. Sempre quando essa palavra ela ocorre, é uma maneira, como se fosse dos tempos bíblicos, de colocar um título para aquilo que vai ser mencionado. Então, de certo modo, ainda que nós tenhamos a Bíblia, o livro de Gênesis, dividido em 50 capítulos, Moisés deixou palavras espalhadas pelo livro para mostrar como se fossem pequenos livros ou fascículos que toda vez que você fosse ler o livro de Gênesis, você vai perceber, o livro dividido em personagens ou em eventos em que ele está organizando o livro de Gênesis. Isso é interessante porque é o modo que Deus ensinou o povo de Israel a ler. E nós ganhamos muito quando seguimos isso. Eu mencionei que capítulo de número 25, versículo número 19, é uma parte de transição, porque estamos saindo da história do velho patriarca Abraão. Chamado quando tinha 75 anos, no final do capítulo 11, ele vai recebendo promessas de Deus, até que ele tem mais ou menos os seus 86 anos, quando nasce Ismael. Ele tem 99 anos, quando Deus faz a última profecia de que ele vai ser pai de Isaque, e ele se torna pai aos 100 anos, lembra? Pois é, daquele dia em que aquela criança nasceu, o filho de Abraão, Isaque, até chegar aqui, capítulo 25, versículo 19, passaram-se 40 anos. Olha comigo o que o texto diz, tá bom? Versículo de número 20. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Então, o que é que Moisés coloca aqui para nós? Primeiramente, ele coloca a esperança para quem não casou antes dos 40, tá bom? Aproveitando, eu digo assim, eu e o pastor Davi, a gente encaixou o pensamento. Irmãos, Isaque casou com 40, tem esperança para você, tá bom? Então, vamos lá. Ele tinha 40 anos, quando ele recebeu a Rebeca como sua esposa. Pois é, 40 anos ali quando sua mãe Sara morreu. Ele então casa-se com Rebeca. Todo mundo lembra da história. O servo foi buscar lá no norte, lá em Padã Arã, onde seria mais ou menos para nós um pouco o Iraque. Traz Rebeca de lá para casar com Isaque. Isaque casa com Rebeca, e é muito interessante, tá bom, o casamento deles, porque Isaque estava meditando no deserto quando Rebeca chega.
Meditando ali podemos entender como que orando. Então não se desespere, continue orando, meditando como Isaac meditou e Rebeca chegou. Tá bom? Então vamos lá. Eles casaram quando ele tinha 40 anos. Tinha tudo para ser um lar abençoado. Por quê? Porque, irmãos, Isaac é aquele do nascimento miraculoso. É aquele cuja mãe era estéril e já tinha 90 anos quando ela deu à luz a Isaac. Isaac é o mesmo que foi privilegiado com educação teológica de primeira. Capítulo de número 18 de Gênesis, versículo 17 e 19, Deus diz que ele não vai esconder de Abraão o que ele vai fazer com Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque ele sabe que Abraão vai organizar, ordenar, ensinar os seus filhos e os filhos dele depois deles, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que ele havia prometido. Ou seja, havia homeschooling, de certo modo, lá na família de Abraão ensinou a Isaac tudo o que era necessário, e Isaac agora deveria ensinar tudo aos seus filhos. Tem tudo para ser um lar abençoado, porque ele vem de um lar onde devoção, busca a Deus, oração particular, oração em grupo, chamado família, existe. Esse Isaac é o mesmo Isaac que não era uma criança pequena, quando seu pai recebeu de Deus a aprovação. Vai ao monte que eu vou te mostrar e sacrifica lá o teu filho Isaac. Sabemos que ele não era da idade das crianças que saíram agora para o culto infantil, porque ele levou lenha, tá bom? E eu sou de uma geração que ensinou Snoopy, e eu lembro do Lino, que é um personagem lá, que ele ia de um lugar para outro, puxando o seu lençolzinho, e eu não imagino Isaac puxando um gravetozinho de um lado para o outro, porque além de ele ajudar o seu pai a carregar a lenha, ele ainda tem consciência e diz: o altar está montado, o fogo já foi ateado, está tudo preparado. Papai, cadê o cordeiro para o holocausto? E o pai dele não esconde, diz: Deus vai prover para si, um cordeiro. Então, ele é aquele, sim, que com fé e obediência, junto com seu pai, acatou a ordem de Deus para ser sacrificado. Esse mesmo Isaac é o mesmo que, tem o dom providencial de Deus de receber uma esposa que teme a Deus. Há devoção nesse lar. Ele é uma pessoa abençoada. Então, quando os problemas que vêm sobre as famílias, lembra? Todas as famílias passarão por algum tipo de problema. Alguns são iguais aos meus, outros são diferentes. Passaremos por problemas porque vivemos num mundo caído. E a família, tal qual foi planejada por Deus lá no Jardim do Éden, ela também foi manchada, maculada, destituída da glória de Deus, como cada indivíduo foi. Por isso as relações familiares, elas são estragadas entre Adão e Eva, lá no início, e quando os filhos nascem, eles já nascem com a relação fraternal estragada, manchada, corrompida, destituída da glória de Deus. Mas o Senhor, na sua revelação, lembrem, o plano da salvação, ele anda paralelo com o plano de Deus para a família. A família é uma instituição criada por Deus, como a igreja é uma instituição criada por Deus. E, portanto, Deus tem planos para a família, e as famílias que buscarem a Deus juntos verão Deus agindo no seu meio. Porque surge um problema na vida, na família agora de Isaac e Rebeca. Qual é? Versículo de número 21. Diz o texto que essa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, Moisés coloca isso como se fosse, uma marca para que os israelitas, eles relembrassem que esse Betuel, ele é filho do irmão de Abraão, Naor. Naor, nós sabemos que Abraão casou com Sara, que era sua meia-irmã, e Naor, irmão de Abraão, casou com Milca. Quem é Milca no jogo do bicho? Milca é irmã de Ló, filha de Arã. Então, um irmão casou com a meia-irmã, o outro irmão casou com a sobrinha. Milca e Naor tiveram filhos, e entre esses filhos nasceu Betuel. Betuel casou, Betuel, portanto, era primo de Isaac, e Rebeca era prima de segundo grau de Isaac.
É por isso que o texto coloca aqui, para que você vá e relembre quem é Labão, o arameu de Padã Arã. E o texto já prepara para nós. Ela, essa Rebeca, é irmã de Labão. Está preparando a história para quando você chegar lá na história de Jacó, quando ele fugir, porque seu irmão quer matá-lo. Bom, então o texto está todo estrategicamente escrito para que você volte, revise e para que você fique atento para o que vem. É por isso que temos essas referências. Mas passando isso, o texto diz no versículo 21, Isaque orou ao Senhor por sua mulher. Entenda orar aqui, não é a palavra normal para orar, mas ela poderia ser retraduzida como interceder. Essa palavra é a mesma palavra que a gente encontra lá em Êxodo, quando Deus manda as pragas. Bom, Faraó vem todo murchuzinho, com o rabinho entre as pernas, dizendo para Moisés, eu agora vou liberar o povo, mas intercede por mim ao Senhor. Isso vai acontecer lá em Gênesis capítulo 8, versículo 4, Êxodo 8, 4, 8, 24 e 8, 26. Isso vai acontecer lá, a ideia de interceder. Então, quando eu uso a palavra orar, ela tem um sentido. Quando eu uso a palavra interceder, ela é mais forte. Quando alguém chega para você e diz, irmão, irmã, ore por mim. Bom, não é? Agora, se ele já chega com a expressão, intercede por mim, a coisa é séria. Há problemas em todas as famílias. Problemas virão. Busque a Deus para vencer os problemas que já são corriqueiros no meio da família. Não aumente os problemas da família. Por isso, tenha um bom alicerce para a sua família. Porque todos nós vamos passar. E essa família já é a segunda vez que enfrenta esse problema. Versículo número 21. Ele, Isaque, vai interceder por Rebeca, sua esposa, porque ela era estéril. Pois é um problema que essa família já enfrenta. Mas quando nós confiamos em Deus, lembra? Família que ora junto, família que está buscando ao Senhor junto, vence, persevera e cresce para a glória de Deus. Quando vermos problemas em nossa vida, como família, perceba oportunidades para que a mão soberana de Deus possa agir e louvores sejam dados ao nome de Deus. É isso que esse problema destaca na vida da família. É uma família que busca Deus. Então, sabemos que Isaque orou ao Senhor. Quando a gente lê aí a terceira frase do versículo 21, beleza, apareceu um problema, como uma encravada, como uma farpa no dedo, aí você ora, bom, e Deus vai lá e tira a farpa do seu dedo, né? Não, irmãos. Entre a segunda frase, ou melhor, a primeira frase, Isaque orou ao Senhor, e a terceira frase, passaram 20 anos. Pois é, Isaque casou com 40. Guardem esses números, por favor. Quando os filhos nascem, essa informação está lá no versículo de número 26. Tá bom? Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca deu luz aos gêmeos. 20 anos de oração. É o que essa família teve que experimentar de problemas, que eles não procuraram, eles não agravaram, eles não criaram esses problemas. São problemas que virão, bom, dependendo de família para família, problemas virão. E é muito importante saber qual tipo de alicerce você tem nesse alicerce construído a sua família. Lembra de toda a herança teológica ou bíblica maravilhosa de Isaque? Ele estava preparado para isso. Ele intercedeu por sua esposa e não foi uma vez, não foi duas vezes, foram 20 anos de intercessão. Para eles manterem viva a chama, a petição, a intercessão diante do Senhor. 20 anos de devoção, 20 anos rogando ao Senhor que desse um filho, desse um filho, desse um filho, desse um filho. Aqui eles não estavam orando, pelo que podemos perceber no contexto, não estavam orando determinando, dizendo, Senhor, faz, porque eu determino. Senhor, faz, porque, bom, tem que fazer. Não. Tudo é baseado na providência de Deus, tudo é baseado na revelação de Deus e, antes de tudo, tudo é baseado para a glória de Deus. Porque problemas que você pode enfrentar com a sua família, se você os procurar na dependência de Deus, na devoção do lar, lembra, não é um problema que você agravou, não é um problema que você criou, são problemas que virão, porque vivemos num mundo caído e sabemos que onde abunda o pecado, vai superabundar, vai transbordar
a glória de Deus. Esse é um texto evangelístico, mas eu volto a dizer, a história da salvação, ela ocorre paralelo à história da família. Problemas na sua família, oportunidade de desenvolver a área devocional da sua família. Família que ora junto, família que lê as Escrituras junto, família que busca a Deus junto. Cada um deles, vocês estão buscando que Deus realize a vontade dEle na vida de vocês. Esperem grandes coisas de Deus na vida da família que busca junto a Deus. Foram 20 anos, e não foram 20 anos fáceis, porque quando a história vem, a última frase do versículo 21, Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 22, e Deus fez muito mais além do que eles pediram, muito além do que eles haviam imaginado, o Senhor deu gêmeos. Bom, não seria fácil, porque olha o anúncio que Moisés faz. Os filhos lutavam no ventre dela. A palavra que nós temos lutar aqui também pode ser traduzida como empurrar. É uma forma verbal do hebraico muito rara. Muito rara. Não é comum encontrar essa forma verbal aqui. E é interessante que Moisés escolhe ela para dizer, bom, não era o chute, tá bom? Que as irmãs mães, tá bom? Ou que estão aí já pelo meio da gravidez, não é só aqueles chutezinhos que a gente vê não, tá bom? Era MMA. Era o UFC no ventre dessa mulher. Porque Jacó empurrava Esaú, Esaú puxava Jacó. A maneira como Moisés escreve esse texto, diz que aquela mulher estava, em bom cearenseis, agonia, sentindo aqueles meninos mexendo no bucho dela. Empurrava para um lado, empurrava para o outro. Então, quando diz a ideia de lutava, você imagina, era cada fight voadora no ventre dessa mulher, porque os filhos estavam brigando dentro do ventre dela. Então, Deus respondeu, mas agora ela não entende o que é que está acontecendo. Por quê? Temos uma frase no livro de Gênesis, que é uma frase difícil de traduzir. É tanto que eu vou repetir aqui a tradução dela em algumas versões da Bíblia. Eu estou lendo a nova atualizada que diz assim: quando ela viu os meninos empurrando um ao outro dentro da barriga, ela disse, se é assim, por que vivo eu? Aí nós encontramos, por exemplo, na NVI, porque isso está me acontecendo comigo? A NVT vai dizer, porque isso está acontecendo comigo? A Corrigida Fiel vai dizer, porque eu sou assim. Literalmente, a frase que temos aqui, nem verbo tem. Parece que ela estava com tanta dor, a maneira como ela se expressa, que literalmente ela teria dito, porque isto eu? Aí você imagina que parecem palavras, você já percebeu que quando você está com dor, às vezes você não consegue articular uma boa frase, às vezes você não queria nem falar. Se você está com dor e alguém vem falar para você, eu descobri que nos primeiros 5 anos de casado, o casal, ele começa, tá bom, a entender as expressões. Com 10 para 20 anos, a gente tem linguagem de olhos. E eu aprendi semana passada com um casal, que com 30 anos de casado, a gente desenvolve a telepatia. Pois é, gente com 30 anos de casados, por favor, me confirmem isso. Tá bom? Porque foi espantoso a experiência que eu tive semana passada com um casal, né? Telepatia. Então, aqui, imagina as dores daquela mulher. Imagina o que ela estava passando. A frase que ela diz, na língua original do Antigo Testamento, não tem nem verbo, é uma frase quase que desconexa. Sabe quando você acorda, às vezes assim, às pressas, a pessoa pergunta uma coisa, você responde outra. Você está com dor, você não consegue organizar uma frase. É essa sensação que nós temos aqui. Aquilo estava, em bom cearenseis, e volto a repetir, agoniando tanto o juízo daquela mulher, que a frase que ela diz, tá bom, é uma das frases difíceis que temos que traduzir no livro de Gênesis. Mas o fato é, versículo de número 22, a última parte do versículo diz, e consultou ao Senhor. Lembra? A história da gravidez começa com uma aprovação. Ela passou um bom tempo sem poder gerar. Eles oram, e eles agora consultam ao Senhor. A maneira que nós temos aqui é, eles foram consultar ao Senhor. A ideia é que eles saíram daqui para ir para algum lugar. Para onde eles foram? Eles poderiam ter ido para um dos lugares onde tanto seu sogro Abraão, que ainda era vivo, tá bom? Lembra que eu pedi para vocês guardarem alguns números? Isaac casou com 40 anos. Se o pai dele tinha 100 anos quando ele nasceu, pergunta de matemática teológica vestibular, Enem da Manaim. Quantos anos tinha Abraão quando Isaac casou?
100 mais 40, 140. Isaac passou 20 anos orando. Pergunta de matemática teológica. Se os gêmeos nasceram depois de 20 anos de oração, se Isaac tinha 60 anos, quantos anos tinha o vovô Abraão? 160. Pois é, Abraão estava vivo aqui. E possivelmente eles foram consultar Abraão. Por que é que o senhor diz isso? Porque Abraão era profeta, gente. Bom, em primeiro lugar, que a gente sabe que Abraão era profeta. Você já leu os profetas do Antigo Testamento? Você lembra de uma frase que diz: a palavra do Senhor veio a fulano dizendo. Sabe para quem é usado isso a primeira vez? Para o profeta Abraão. Onde? Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 1. Diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a, não foi Isaías, não foi a Samuel, foi a Abraão, porque Abraão era profeta. Outra questão que podemos ver, Gênesis capítulo de número 20, numa passagem que vai se repetir, um episódio semelhante na vida de Isaac, que aconteceu com seu pai, uma das vezes em que Sara, esses homens só casam com mulheres bonitas, viu? Porque Sara, ela desce para o Egito com 65 anos, Faraó olha para Sara e fica apaixonado. A mulher já tem mais de 65 anos e Abimeleque olha e vê que Sara é bonita e ele queria tomar Sara para si. Então eram mulheres belas aqui. O que é que acontece? Abimeleque pega, só que não tem nenhum tipo de relação sexual com Sara. O Senhor aparece para ele em sonhos e o Senhor diz para ele o que ele deve fazer. Versículo de número 7. Gênesis 20, versículo 7. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Pois é, Abraão era profeta. O discurso profético começa com Abraão, Gênesis 15, 1. Ele é repetido em todos os livros proféticos que nós encontramos na Bíblia. E o próprio Deus chamou ele de profeta. Então, para onde Isaac foi, para onde Rebeca foram, quando foram consultar ao Senhor? A construção da frase em hebraico diz que eles não ficaram no lugar, eles foram para algum lugar cultuar ao Senhor. Provavelmente foram falar com o sogrão, com Abraão. Abraão, o que é que o Senhor nos aconselha? Profeta do Senhor. Bom, e sabemos a resposta do Senhor, provavelmente pelo profeta Abraão. E essa resposta é dada numa modinha, numa canção, numa cantiga. Você pode observar que esse texto que eu vou ler agora, ele tem uma formatação diferente na sua Bíblia. Sempre que isso acontece, quando o texto não começa na direita, na esquerda e termina na direita, ele fica um pouco diferente. Você tem canção, você tem poesia. Então, Deus respondeu através de uma canção ou de uma poesia, que Moisés registra e ensina para os filhos de Israel. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, os gêmeos que estavam ali trariam um desafio para a família. Até agora, todos os filhos da promessa só tiveram um filho da promessa. Abraão, eu sei que teve Ismael. Quem era o filho da promessa? Isaque. Isaque agora vai ter filhos gêmeos. Quem é o filho da promessa? Deus já tinha dito para ele que seria o menor. Abraão, que estava vivo, no caso Sara já havia morrido, Rebeca e Isaac têm um desafio. Eles não criaram esse desafio. Eles têm provações permitidas por Deus e lembra, essas provações são um momento de nós crescermos espiritualmente na nossa devoção, porque se o Senhor permite que problemas venham à sua casa, Ele está com a resposta na mão. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não vos deixará provar, testar, ser tentado além das suas forças. Junto com a provação, Ele providencia escape. Deus permitiu a esterilidade, levou o povo à adoração, ou melhor, o casal à adoração. Deus agora está dando gêmeos. Há um problema, porque só um deles deve ser aquele que vai continuar a genealogia, a linhagem, tá bom? Prometida para que Deus faça vir bênção sobre todas as famílias da terra. Eles têm um problema, mas não foram eles que criaram. É uma oportunidade para crescimento e para devoção. Mas é um momento em que não há devoção no lar aqui. Começaram bem. Ele era o filho da promessa.
Ela veio porque ela demonstrou aptidões, interesses e resposta de adoração do servo de Abraão. Lembra que ela orou, aí no caso ele esperou. Sara, aí fica a lição para quem não casou ainda. Sara era fitness e era marombeira, certo? Porque ela deu água para os camelos do servo de Moisés, de Abraão. Então olha só, há esperança para quem tem 40 anos, mas jovens, mulheres, tá bom? Sejam prestativas também. Foi assim que Rebeca foi escolhida. Começaram bem, mas tão importante quanto começar bem é continuar bem e terminar bem. Porque é o momento em que o céu se fecha sobre esse lar, porque eles criam um problema para si. Sabiam que seriam 2 filhos. O Senhor disse que o mais novo seria escolhido para continuar a bênção de Abraão. Isaac, ele continuou, agora ele tinha que passar para o seu filho. Aí o que é que acontece? Sabendo disso, acaba a devoção no lar. Porque ninguém fala mais sobre oração. Pelo contrário, Moisés faz questão de dizer onde foi que aquele casal errou. É o que a gente encontra logo depois do anúncio do nascimento das crianças. A gente encontra no versículo 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no ventre. A profecia se cumpriu, gente. A profecia se cumpriu. Se eles sabiam que gêmeos nasceriam e nasceram, se eles sabiam que o menor tinha sido escolhido por Deus para continuar a bênção de Abraão para todos os povos, eles tinham que trabalhar isso, para que não houvesse desavença no lar, para que não houvesse briga no lar. Mas o que foi que eles fizeram? Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso eles chamaram de Esaú. Lembra que os nomes hebraicos, normalmente eles têm significado, bom? Quando você encontra a palavra aí, ruivo, ela é a palavra que em hebraico daria para nós o nome vermelho, bom? É a palavra Adamoni, de onde vem a palavra Edom, guarda esse nome. Como ele nasceu todo avermelhado, puseram nele o nome Esaú, que lembra também que ele era bem peludinho quando ele nasceu. Era avermelhado e era bem peludinho. Parece que naquela hora Isaac bateu o olho e disse, esse é o meu. Por quê? Porque depois nasce o seu irmão. E é interessante. E esse versículo aqui é muito importante porque temos aqui vários homens que têm o nome de Jacó no seu nome. Temos o nosso querido James, temos o nosso pastor Iago, temos o Iago Joseph, temos o outro Iago, tá bom? Temos Tiago. Todos esses nomes são derivados do nome de Jacó. Como é que chegou? Eu sei como é que Iago surge, tá bom? Eu não sei ainda, James, como é que seu nome foi criado, mas eu estou pesquisando. O fato é que esse nome é muito importante porque vários irmãos, ao longo de toda a história, receberam o nome desse homem. Aí o que acontece? Ele nasce, e ele nasce agarrando o calcanhar do irmão. Isso não é bom sinal. Os pais olham para lá, as parteiras parecem que olham para lá, ele agarrando o calcanhar do irmão, e a maneira de você pegar o nome, ou no caso, agarrar alguma coisa, é o verbo que a gente lê em hebraico, bom? Akov, Akov, é quase o nome Jacó, tá bom? Akov. Porque ele estava agarrando o calcanhar do irmão, aí coloca o nome do menino, aquele que agarra, certo? Mas a gente tem o nome Jacó, não é apenas aquele que agarra. Em algumas variantes antigas, Jacó seria Deus protege. Deus agarra, Deus sustenta, tá bom? Então tem a ideia de agarrar, porque ele nasceu parecendo que segurava o calcanhar do irmão, mas eles deram um nome que pode ser tanto agarrar, como também pode ser a ideia de Deus protege. Ok, deram um nome para as crianças. Lembra que eu falei para vocês? Parece que um bateu o olho e disse, esse é o meu, e aquele é o meu. O marido olhou para um e disse, esse é meu preferido. A mãe olhou para um e disse, esse é o meu preferido. Eles semearam contenda no seu lar. Como é que a gente sabe disso? Vamos, mais adiante, versículo 27. Os meninos cresceram, e eles não cresceram totalmente, digamos assim, sem ensino. Eles tiveram algum tipo de ensino, tá bom? Os meninos nasceram, o pai deles tinha 60 anos. Bom, Abraão morre com 175 anos. Se Abraão tinha 160 quando os gêmeos nasceram, e ele morreu com 175,
Bom, quantos anos o vovô Abraão viveu com Jacó e Esaú? 15 anos. Pois é, o texto não apresenta esses detalhes, mas quando você encaixa a genealogia, você encaixa as datas, pois é. O vovô Abraão deve ter contado cada história para Jacó e para Esaú. Bom, mas em algum momento isso parou no seio da família, porque o preferentismo dividiu aquela igreja, ou melhor, aquela família, célula, tá bom? Que também é da igreja hoje. Como é que a gente sabe? Depois que diz que os meninos cresceram, a gente tem um desastre no meio da família. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Eles eram dois bons partidos. Bom, lembra que Isaac, ele herdou de Abraão sua riqueza, ele desenvolveu mais riqueza, então era um lar que de base tinha bom ensino teológico. Não apenas os pais, o vovô ainda ensinou bastante, mas em algum momento parece que a coisa desvirtuou, porque tão importante quanto começar bem, é manter-se bem, devocionalmente ligado ao Senhor. Mas o preferentismo some aqui, porque a ideia de buscar a Deus, a ideia de viver à luz das promessas de Deus, elas são esquecidas. Isaac, que nasceu de um milagre, esqueceu disso. Rebeca, como sua auxiliar, esqueceram disso. Eles semearam contenda no lar. Era uma família tão boa, passaram 20 anos orando juntos, mas agora os filhos cresceram e cada um tem o seu preferido. Esaú se tornou perito caçador de campo. Aí lembra que a ideia de você destacar, bom, o caçador no campo era alguém de corpo saradão, porque ele corria, porque ele pescava, ele nadava, ele atirava com arco e flecha. Então era um bom partido para as mulheres lá de Canaã, mas elas não eram um bom partido para Esaú. Jacó também era um bom partido. Eu sei que quando coloca aqui parece que ele é sem graça. É como você vê dois irmãos, um faz academia e o outro não. Parece às vezes isso, mas quando diz a ideia de pacato, essa palavra traduzida em pacato, lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2, e capítulo 6, versículo 9, é usada para descrever o marido ideal, o marido perfeito, o amado, completo, polido, perfeito para a mulher. Então são dois partidões aqui. Tinham tudo para ser uma família feliz. Mas, versículo 24, Isaac amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Nada contra ter bom apetite e gostar de comida boa. Ontem vocês tomaram caldo, né? Bom, estamos aguardando aí, como o pastor Davi falou, para comer e tirar foto na próxima semana, porque saborear é tão bom. Mas seja saborear ou qualquer outro dos nossos sentidos, quando não são santificados para Deus, eles se tornam pedras de tropeço para nós. Adão caiu porque desejou comer coisa errada. Noé caiu porque bebeu de forma desordenada. O pecado de Isaac, ele fez com que o seu gosto por comidas que o seu filho caçava, pegasse o seu coração e inclinasse para ele ir contra a vontade de Deus. Como é que o senhor sabe disso, pastor? A profecia. Gêmeos estão, duas nações estão no seu ventre. O menor será servido pelo maior. Já estava sendo dito pelo Senhor, eles deveriam ter criado os filhos na seguinte ideia: Isaac será o sucessor. Esaú, você terá bênçãos sim, porque você é descendente de Abraão. Você terá bênçãos, mas aquele que continuará a bênção de Abraão é Isaac. Ou melhor, é Jacó. Bom, então o que nós temos? Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua casa. Não se diz porque Rebeca preferiu a Jacó. O texto simplesmente diz: Rebeca, porém, amava a Jacó. Não há nada de errado de a gente se sentir mais inclinado a conversar com o pai ou com a mãe. Isso naturalmente surge, gostos próximos. Se a filha gosta de torcer por um time e a mãe não gosta, e é o mesmo time do pai, eles vão ter uma proximidade. Bom, então haverá no nosso relacionamento, e vocês sabem aqui,
Temos os polos, você é mais chegado a alguém de um polo do que talvez de outro. E dentro do seu próprio polo, você tem pessoas com quem você se relaciona bem. O problema é quando nós usamos isso de maneira errada. Aí nós criamos as famosas panelinhas, colocamos a tampa e ninguém pode mais entrar, porque é um colégio selecionado. Não podemos mais ter comunhão com nenhuma outra pessoa. Em mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu coloquei uma postagem no grupo da igreja, falando sobre comunhão em 3D. A gente tem a comunhão com Deus, todo mundo aqui tem que ter comunhão com Deus, para ter comunhão verdadeira aqui, todo mundo junto. Mas eu sei que é difícil, eu estou lutando para decorar o nome de todo mundo. Bom, já sei de alguns casais, já sei de alguns solteiros. Bom, não tem como a gente ter isso de uma vez com todo mundo. Por isso, existem os polos, para maior proximidade. Mas os polos, tá bom? Então eu sei que vai ter uma certa concorrência no próximo sábado, mas é uma concorrência sadia, como a minha é do pastor Davi. Viu? É uma concorrência sadia, certo? Nós nos amamos, somos irmãos, é uma concorrência sadia. Que haja essa concorrência sadia. Gente, não era isso que tinha nesse lar. Esaú foi criado para ser o primogênito. Tudo bem, era o primeiro nascido, mas não deveria receber a bênção. Ele foi criado para isso. E Jacó sempre colocado de lado. Acabou a devoção. Eles esqueceram da promessa, da profecia, estavam agora criando os filhos a seu próprio gosto. E se você não levar a Bíblia para o seu lar, se você não tiver pessoalmente uma busca de Deus, se sua família não buscar a Deus junto, lembra? Problemas vão vir. Não agrave problemas que virão. E não crie problemas que não era para a sua família passar. Eles criaram um problemão aqui. Bom, a gente sabe no versículo de número 29 como esse problema cresceu. Vamos lá. Jacó, lembra, falei para vocês, ele era prendado, era um bom partido, ele sabia cozinhar. Está aqui ele cozinhando, então pacato não era aquele largadão que acordava na hora que queria, não. Ele era um bom partido. Ele fez uma comida, quando de repente, todo esmorecido, faminto, lá vem Esaú do campo. Esaú foi criado para ser o primogênito que receberia a herança, mas não deveria ser ele. A direção errada foi dada para eles, porque perdeu-se a devoção dentro do lar. Isso acabou atingindo aos filhos, porque eles cresceram como pessoas que não têm mais devoção particular. A devoção no lar, quando o casal, quando o homem e a mulher se casam, essa devoção deve crescer para que eles cresçam juntos. Quando os filhos chegarem, essa devoção deve ser partilhada com os filhos, para que, num certo momento, os filhos tenham o próprio hábito de também ter sua devoção particular com o Senhor. Então lembra, se você está casando, se você está namorando e vocês não fazem hoje o devocional junto, vocês não estão lançando um bom alicerce para a relação de vocês. Pais que já têm filhos que não têm uma busca pessoal, nem uma busca familiar de Deus, cuidado, os alicerces estão ruídos. Temos que ter essa devoção, temos que ter essa busca particular, mas também familiar de Deus. O casal tinha, quando os filhos nascem, isso se perde, vão até contra a palavra de Deus, criando os filhos de maneira errada. O que é que você espera quando isso acontece? Criaram problemas. Já havia um problema que naturalmente existia. Como é que a gente vai criar Esaú para que ele entenda que Deus escolheu a Jacó para ser o sucessor e não ele? Criaram um problema. A devoção acabou. E porque eles não buscaram ao Senhor, se esqueceram, agora vejam a vida devocional dos filhos. Num belo dia, quando ele estava cozinhando, lá vem Esaú do campo. E Esaú diz: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. É bonita, né, a tradução? Parece que ele chegou lá com toda a etiqueta, né? Você já chegou em casa? Bom, vamos imaginar assim, você está no centro de Fortaleza, final do ano, deixaram para comprar as coisas em cima da hora, final do ano, você está com fome, não tem nem onde pisar na calçada, quanto mais entrar no restaurante ou numa barraquinha de cachorro-quente para você comprar um cachorro-quente. Não dá. Aí você não come em Fortaleza. Você está de carro, vai ser um transtorno sair de Fortaleza. Está de ônibus, meus pêsames. Porque andar de ônibus no centro de Fortaleza, final de ano, se você não levar, bom, uma pipoquinha gravatada dentro da bolsa,
você vai passar fome. Aí imagina, em vez de você chegar em 1 hora, você chegou em casa 3 horas depois. Aí vocês estavam cientes de que iam comer no centro da cidade, chega todo mundo faminto, procurando as panelas vazias, quase que mordendo a língua pensando que é carne, mas a língua é nervo, viu? Não morda a língua se você estiver com fome, porque não é carne, é nervo, vai doer. Então, faminto. Então, aqui, esquece toda a polidez que a tradução deixou para a gente. Gente, ele chegou lá caindo, dizendo, eu estou morrendo de fome, eu quero é comida. E foi descontrolado mesmo. Por que a gente sabe que foi descontrolado? Olha o que ele faz com a proposta de Jacó. Bom, antes de tudo, lembram que o nome Esaú também está associado, além de peludo, está associado de certo modo com a cor vermelha? Pois é, qual era a cor, quem gosta de cozinhar, qual era o sazon que Jacó tinha lançado dentro da panela? Era o vermelho, porque a sopa estava vermelha, era um cozinhado vermelho. Aí aqui diz assim, tá bom? Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. O que é que esse menino aprendeu? Explora a miséria dos pobres. Encontrou um faminto, pisa em cima. Teu irmão está com fome? Não chega com esse negocinho de meu irmãozinho, não, vou dividir aqui Class Club contigo, né? Vou comer sozinho. E se cair migalhas, eu ainda pego junto e coloco na boca, só para te fazer raiva. Ele cresceu e aprendeu que ele podia explorar as pessoas e conseguiu o que ele queria, explorando a miséria dos outros. Faltou devoção. A gente não brinca, não é nada, tá bom? Digamos assim, que o pastor, o presbitério, a igreja está impondo. Rapaz, já é difícil sentar com as crianças para assinar a tarefa de casa. Já é difícil a gente, com corre-corre, ter tempo para orar sozinho. E quando eu chegar em casa, ainda tenho que orar com a família, ainda tenho que orar com a esposa. Família que ora junto, vence junto. Família que ora junto, persevera junto. Em algum momento isso acabou, porque a divisão no lar aconteceu. Eu sei, eu volto a dizer que a gente pode se apegar às vezes a um filho ou a outro por causa de certas atividades que fazemos, mas eu não posso fazer com que isso crie um grande abismo entre meus filhos, a ponto deles se odiarem, a ponto deles esquecerem toda a riqueza teológica que nós temos na família. Lembra o que está em jogo aqui? Porque a história da salvação caminha junto com a história da família. Um deles é para ser um ancestral de Jesus, ou seja, um deles é o responsável pelo Salvador que vai nascer. E se um matasse o outro como Caim tinha matado Abel? Já imaginou o que está em risco aqui? O plano de Deus para a salvação anda lado a lado com o plano de Deus para a família. Veja como está, ou como estão os alicerces da sua família. Porque tão bom e importante como começar bem é manter-se bem, apesar das dificuldades, e chegar bem também no final. Porque olha o que a gente encontra. A palavra que a gente encontra como primogenitura, na língua hebraica ela é mais completa, é a palavra bênção, certo? A palavra bênção. Quando a gente lê em português, parece que o que está implícito é só a ideia de receber mais terra e mais riqueza, não é? Mas não. A ideia da primogenitura contemplava 3 ideias. 3 coisas que Abraão recebeu de Deus, passou para Isaac, e Isaac tinha que passar para o próximo. No caso, Jacó. Primeiro, a liderança do clã. Depois, o sacerdócio do lar. E a posse da terra, ou a posse dobrada da terra. É isso que está em jogo. Não é só o pedacinho de terra maior do que o outro. É a bênção de Abraão que está em jogo aqui. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei com que todas as famílias da terra sejam abençoadas por ti e através da tua descendência. O plano de Deus se confunde para a salvação, se confunde com o plano de Deus para a família. Eu sei que o Salvador veio, parte disso foi cumprido, mas Deus ainda tem interesse na sua família. Deus tem interesse na família. Veja como estão os alicerces. Porque o que é que acontece? Se tem o que explora a miséria do outro, tem aquele que é carente de fé e só vive o momento.
Ele é aquele que quer fazer alguma coisa, mesmo que vá contra tudo que Isaac ensinou, tudo que Rebeca ensinou, tudo que o vovô Abraão passou 15 anos ensinando, não importa para ele, porque o que ele quer é satisfazer suas necessidades, seus desejos momentâneos. Primogenitura que vá para lá, bom sacerdócio do lar que vá para lá, liderança do clã que vai para lá, posse da terra que vá para lá. Ele só vive o momento, ele não está preocupado com as consequências. Pois é, um filho miserável e o outro incrédulo e mundano. Acabou a devoção no lar. Os pais não oram mais, brigam e dividem-se, porque o meu é o melhor. Isaac poderia dizer: Rebeca, o meu é que é o melhor. Você então percebeu que devoção no lar, buscar a Deus na palavra, sozinho e depois com toda a família, confunde-se com o modo como você cria seus filhos? Não adianta você estar lendo as Escrituras se o seu testemunho está indo contrário às Escrituras. Porque devoção não é somente baixar a cabeça e pronunciar meio grupo de palavras, meia dúzia de palavras e terminar como se em nome de Jesus fosse uma fórmula mágica. Tudo acontece quando eu disser em nome de Jesus. É buscar primeiramente você como indivíduo a Deus, para que você seja uma base muito boa para o seu cônjuge, para que vocês dois cônjuges sejam bases para os seus filhos, e os seus filhos aprendam vendo, fazendo o que vocês estão fazendo. Eles aprendam na prática. Devoção acabou nesse lar. O que é que acontece com os alicerces? Terríveis, terríveis. Jacó então continua no versículo de número 32. Ele respondeu, no caso agora, Esaú: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará a primogenitura? Leia, a bênção do Senhor. Profano, incrédulo, não sabe valorizar as coisas de Deus. Você está percebendo onde isso tudo começou? Em algum momento eles deixaram de temer a Deus, e se eles deixaram de temer a Deus, os exercícios espirituais, como oração, como vinda para os cultos, como leitura da Bíblia, não vão passar de mero ritual, e as crianças vão perceber isso, porque elas aprendem muito, mas muito com o nosso exemplo, muito mesmo. A cena não é boa, termina assim. Jacó pediu que ele jurasse, ele jurou, e ele vendeu a bênção de Deus por um prato de sopa. Os jovens devem lembrar que Esaú vai se constituir nas páginas da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, como um exemplo de falso arrependimento, porque ele era incrédulo, ele era mundano. Ele tem a sua culpa como indivíduo, mas ele vem de um lar que não contribuiu com que ele fosse bem educado espiritualmente ou teologicamente. A ruína estava feita. É tanto que quando passa aqui o texto, rapidamente ele termina. O texto, depois que ele come, está satisfeito, lembra? Pensa apenas nos seus desejos, satisfação momentânea e acabou, que o resto exploda. A frase ou as frases são bem curtas, diz: ele comeu, ele bebeu, ele levantou e saiu. A maneira como Moisés escreve detalha o que foi aquilo para Esaú. Nada. Eu renuncio os valores que eu aprendi de Abraão, eu renuncio os valores que eu aprendi com meus pais. A primogenitura, a bênção do Senhor, não vale de nada para mim. Depois que ele faz isso, a narrativa é bem curtinha. Aí termina dizendo: triste, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A devoção acabou no lar. Começou bem, mas tão importante quanto começar bem é continuar bem e terminar bem. Algumas aplicações para nós. Casais, famílias unidas em oração vão perseverar quando os problemas chegarem, vão perseverar juntos. Onde há devoção ao Senhor, há o sustento que só o Senhor pode nos dar. Casais ou famílias que não aprendem a lidar com suas preferências, lembra? As preferências não são necessariamente ruins ou más.
Nós vamos ter maior proximidade com um ou com outros, mas isso não pode se tornar um empecilho espiritual para que aquela pessoa cresça, ou para que outras pessoas sejam abençoadas com o nosso polo, com a nossa amizade. Então nada bom de panelinha aqui, tem que ter panelão, para todo mundo caber dentro. Essa é a ideia, não é, Carlinhos? Panelão, nada de panelinha em Manaim, é panelão, tá bom? Para caber todo mundo. Então, preferências não podem nos separar. Preferências são interessantes, podem ser consagradas para a glória de Deus e podemos aprender tanto com isso. E por fim, lembra, famílias e casais cujos filhos não veem o temor do Senhor na prática, na experiência do culto doméstico, na relação familiar, são filhos que podem estar sendo fadados, direcionados para renunciar à fé cristã. Para não deixar com um tom bem triste, quando a gente vai para o capítulo seguinte, Isaac e Rebeca voltaram a buscar ao Senhor, quando viram o desastre da vida de Esaú. Casou com Cananéias, um homem mundano só vai procurar relacionamentos mundanos. Para que aquilo não acontecesse com Jacó, eles dois conversam entre si: se Jacó casar com uma cananeia, a minha vida está acabada. Eles concordam com isso, porque não é a mãe que chega para Jacó, é o pai. Ele assume o sacerdócio do lar. Então, se a sua família hoje está destruída, meu irmão, reassuma o sacerdote do seu lar. Volte a orar sozinho, cultive a prática devocional. Minha irmã, se vocês pararam de orar, porque você também parou de orar sozinha, continue a buscar ao Senhor. Ele é muito maior do que todos os nossos problemas, e onde o pecado traz todas aquelas mazelas que destroem, o Senhor é poderoso para nos sustentar, para nos erguer e para nos ensinar a lidar. Lembra? Com os problemas que nós criamos. Deus pode não eliminar de uma vez, porque de certo modo Deus respeita as nossas decisões. Por isso que existe inferno, porque Deus respeita a decisão daqueles que o rejeitam. Mas apesar de vocês voltarem a buscar ao Senhor, os problemas continuarem, persevere, porque nós podemos ver onde o pecado abundou. A graça de Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, é muito maior e capaz de restaurar vidas que olhamos para elas e dizemos: não existe mais jeito para ele ou para ela. Mas para o carpinteiro de Nazaré, ele conserta tudo. Ele conserta tudo. Vamos baixar a cabeça? Eu quero orar pelo seu lar. Santo Deus e Pai, como eu sou grato a Ti pela Tua igreja reunida, eu peço que o Senhor, pela Tua misericórdia, me ensine como sacerdote do meu lar, junto com a minha esposa, assim como todos os demais irmãos aqui presentes, a lançarmos boas bases para a nossa família, alicerces, e começando pelo alicerce da devoção a Ti, a devoção particular dos pais, a devoção particular de toda a família, e que isso se torne um dia a devoção particular dos filhos. Nos ajuda, nos restaura, somos fracos, somos falhos, e sem o Senhor nada podemos fazer. Muito, mas muito obrigado por Tua bondade. Fica conosco, é o que eu te peço. Restaura famílias na Manaim, restaura famílias através dos homens e mulheres que estão aqui, para a Tua glória, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.